Olá pessoal, vamos agora compreender todos os desafios para uma linha de transmissão de energia, como por exemplo, calor intenso, frio, queimadas e até vendavais. Uma linha de transmissão, ela está sujeita ao aumento da temperatura, que pode ser provocado na cabeação pela passagem da corrente elétrica, adicionado à irradiação solar. Considerando esses fatores, se a operação do sistema elétrico permitir o aumento da corrente elétrica, cada vez haverá uma dilatação linear, aumento do comprimento e redução da altura da cabeação em relação ao solo, e pode chegar no momento onde haja a violação da distância de segurança. Nessa situação, teremos então um arco elétrico da fase para a terra, um curto-circuito, desarmando a linha de transmissão. No jargão da operação, chamamos isso de problema de cabo baixo. E podemos concluir então que a capacidade de transmissão de corrente elétrica numa linha é maior durante a noite do que durante o dia, porque à noite não há a irradiação solar. Dessa forma, temos um maior limite de transmissão sem a ocorrência de cabo baixo. Mas perceba o seguinte, essa situação de cabo baixo, ela é crítica e pode provocar acidentes, principalmente quando a linha de transmissão ela transpõe estradas ou rios, porque há veículos e embarcações. Então, a operação do sistema elétrico é responsável por monitorar a quantidade de corrente elétrica que passa numa linha de transmissão para evitar situações de cabo baixo. Ainda falando sobre calor intenso, temos as queimadas, que podem ser queimadas em canavial ou incêndios florestais. Essas queimadas, elas provocam calor intenso, também uma grande quantidade de fumaça e fuligem. Tudo isso vai contribuir para o desligamento da linha de transmissão, porque acentuam-se as situações de cabo baixo e também a redução da rigidez dielétrica do ar, favorecendo aquele arco elétrico que provoca o curto-circuito da fase para a terra. É por isso que na operação do sistema elétrico há uma monitoração, uma detecção via satélite de focos de queimada em linhas de transmissão. E o objetivo é que haja uma atuação prévia para que o sistema se prepare para um possível desligamento, além de acionar equipes que vão lidar com esses incêndios. E agora temos a situação de vendavais. As linhas de transmissão, elas são projetadas para suportar ventos de até 130 km por hora. Mas observe nessa figura uma linha de transmissão derrubada por ventos que chegaram a 180 km por hora. Mas como estamos falando de condições climáticas, situações bem aleatórias, pode acontecer ventos não previstos, extremos da natureza, superando os limites de projeto e derrubando torres de transmissão. Outra situação bastante interessante é o frio intenso, a formação de neve nos condutores e na torre de transmissão de energia. Perceba o seguinte, temos aqui uma seção de um condutor elétrico da linha de transmissão. Poderá haver a formação de neve em torno desse condutor. Isso aumenta o peso da cabeação. Associada ao vento, temos uma combinação de forças que pode provocar rompimento do cabo ou então derrubar torres de transmissão. É por essa razão que há necessidade contínua de se retirar a neve dos condutores elétricos. Observe então esse vídeo. Vimos no vídeo anterior a retirada de neve nos condutores de forma manual, utilizando alguns equipamentos, mas mostro agora a vocês um curto-circuito controlado numa linha de transmissão para a retirada de neve. Ora, essa corrente de curto-circuito controlada provocará aquecimento e balanço dos cabos por forças eletromagnéticas e com isso a neve será então retirada da cabeação. Vejamos.
Outro extremo da natureza que a linha de transmissão deve vencer são as grandes distâncias. E eu trago aqui para vocês o cruzamento do Rio Amazonas, uma linha de transmissão que interliga os estados de Amazonas e o Pará. Temos uma distância de 2 quilômetros. Imagine um vão entre duas torres de transmissão de 2 quilômetros, uma distância extraordinária. Essa linha de transmissão ela é conhecida como linhão Tucuruí-Manaus. Para que fosse possível o cruzamento do rio, foram construídas duas grandes torres às margens do rio, uma de cada lado, com altura de 300 metros. Isso equivale a 8 vezes a altura do Cristo Redentor. E chegamos próximo à altura da Torre Eiffel. E o desafio, ele não para por aí. As torres de transmissão que cruzam a Amazônia são torres bem elevadas, porque a cabeação ela passa por cima da copa das árvores, sem a necessidade de se cortar árvores na Amazônia. Para finalizar, vamos considerar agora não os extremos da natureza, mas os extremos da ignorância humana, como por exemplo o vandalismo. São pessoas que atiram em cadeias de isoladores, quebrando discos de isoladores, provocando curto-circuito e desligando linhas de transmissão, interrompendo muitas vezes energia de cidades e até estados. E não poderíamos esquecer do roubo de cabos, pessoas com materiais especializados, também maquinários, para furtar cabos da rede elétrica. Isso constitui crime, deixa cidades, municípios e até estados sem energia elétrica. Valeu, pessoal, um forte abraço e bons estudos!